Olá, pessoal, bom dia para vocês. São 7 da manhã em ponto. Hoje é dia 23 de setembro de 2025, né? O primeiro dia da primavera. Primeiro não, é o segundo dia da primavera, mas o primeiro, uma boa parte aqui da cidade de São Paulo passou debaixo d'água com uma ventania horrorosa. De novo a cidade viveu momentos de pânico e caos e até agora tem muita gente sem luz por conta de galhos de árvores velhas que caíram em cima de fios, por causa de postes que vergaram, enfim, o de sempre aqui em São Paulo, que tem talvez o pior serviço de manutenção da rede elétrica do país, né? E enquanto São Paulo derrete debaixo d'água nesse início de primavera, lá em Brasília pega fogo a discussão em torno da PEC da blindagem ou PEC da bandidagem, como você preferir, e também da anistia, né? Isso porque com os protestos do fim de semana, os parlamentares começaram a recuar naquela posição absurda, né, de aprovar esse tipo de mecanismo para proteger quem se comporta mal da legislação, para tirar do alcance da justiça aqueles bandidos que têm mandato parlamentar e acham que imunidade é para ser confundida com impunidade. E, na verdade, não é, mas parece que esses assuntos começam a ganhar o encaminhamento que deveriam, porque o Congresso Nacional é sensível à opinião pública e nós estamos na antevéspera de um ano eleitoral. Então, ontem nós tivemos movimentos curiosos de refluxo, né? De gente que foi, mas voltou, que teve a ousadia de apoiar essa PEC da bandidagem e agora está arrependido. E por quê? Porque sentiu o pau cantar no ouvido. O fim de semana nas bases foi duríssimo, porque não houve atos só em grandes cidades do país, não foram só todas as capitais do Brasil. Muitas cidades pequenas, médias, grandes também manifestaram a sua repulsa a esse tipo de comportamento de bandidos, de 311 parlamentares que tiveram a ousadia, a pachorra de aprovar uma PEC como essa, né? Que inclui, inclusive, presidentes de partido da qualidade de Valdemar da Costa Neto, Antônio Rueda e Ciro Nogueira, que são gente que está aí buscando proteção contra si mesma, tá? Contra si mesma, é o que está acontecendo. Bom, gente, o Lula hoje vai na ONU, ele vai discursar lá, vai confrontar o segundo orador da abertura da Assembleia Geral da ONU, que sempre é o Trump, sempre nessa ordem. O Brasil fala primeiro, logo depois vem os Estados Unidos. E o que se espera ali é uma guerra verbal na tribuna, com cada qual elencando as suas razões para as reclamações que têm se acumulado de lado a lado, né? E não preciso nem lembrar que as reclamações do Brasil são absolutamente procedentes, porque nós tivemos aqui a imposição de um regime tarifário absurdo, que não tem paralelo no mundo, apenas porque o presidente dos Estados Unidos acha que pode proteger um bandido como o golpista Bolsonaro, né, que está sentenciado, e tirá-lo da cadeia para que o eixo do novo fascismo possa se estabelecer aqui no Brasil, como se o Brasil ainda fosse um quintal dos Estados Unidos. Mas o Brasil tem tido uma posição altiva e é isso que se espera do presidente Lula hoje. Lembrando aqui que quem fala depois está sempre em vantagem. Então o discurso de Lula hoje vai ser uma prova de fogo, tá? Nós precisamos que ele vá muito bem, porque afinal de contas motivos não faltam, né? Razão não deixa de assistir ao país, né? E o Lula ontem já fez uma prévia do que será seu discurso, quando ele participou de um evento paralelo lá na ONU, e foi duríssimo com a questão de Gaza, com o Holocausto palestino, que está acontecendo nesse momento, né? Isolando ainda mais Israel. E por falar nisso, o mundo também está reagindo contra a tirania desse Estado genocida em que Israel se transformou. Ontem, mais 7 nações reconheceram a existência do Estado da Palestina. Isso cria um elemento de pressão a mais para Israel, que, não obstante, permanece aparentemente insensível a toda a pressão mundial. E eu repito aqui o meu estranhamento, porque os judeus, né, para quem foi entregue esse território da Palestina, que hoje é o Estado de Israel, eles sofreram barbaramente na Segunda Guerra Mundial. E agora a extrema-direita daquele país começa a mostrar que a história não é tão boa assim para ensinar lições quanto a gente gostaria que ela fosse. Porque se eles tivessem aprendido algo, jamais estariam repetindo com os palestinos aquilo que os ancestrais, os antecedentes, os antecessores de Benjamin Netanyahu e dos outros tiranos lá de Israel sofreram em campos de concentração na Alemanha, que é o que eles querem fazer com a população da Palestina. É isso, assim começa o nosso dia de hoje. Vou chamar aqui o Alex logo, que eu sei que vocês estão com saudade dele. O Alex, aliás, fez um sucesso danado lá na passeata domingo e acabou não indo, né? Então ficou o pessoal na Paulista falando assim, ó,
Alex. Sabia, Alex? Tem até corinho lá para você. Sim, bom dia, pessoal. Bom dia, dia, Panuso. Alex. Terçamos. Eu tava vendo ontem no vídeo, Panuso, eu fiquei muito lisonjeado que o pessoal lembrou de mim. No próximo, eu estarei contigo lá na Paulista, Panuso, pra gente registrar todos os momentos. Perdão, mas é que nesse fim de semana tava descansando um pouquinho, que a semana passada foi um pouquinho puxada, Panuso. Foi puxada, né, Alex? Isso. Eu tava descansando lá na Paulista também. Bom, Sim. aprendemos o caminho da rua também, né, Alex? Todo mundo no Brasil agora sabe que pode sair de casa e fazer número em manifestações para mostrar a nossa indignação com o que está acontecendo. Você não ficou indignado com essa PEC da bandidagem aí? Sim, é uma PEC que nem eu acreditei porque ele estava tramitando lá, porque eles querem ter uma blindagem ainda maior para não ser pego nas trampicagens que eles fazem lá no Congresso, coisa do tipo. Então, foi algo muito importante, além da PEC da bandidagem, para nós também o grito sem anistia para o Bolsonaro e seus aliados e também o pessoal que estava no dia 8 de janeiro. Então, foi algo importante que marcou a volta da esquerda nas ruas, é algo importante agora, que agora a gente pode colocar em prática nosso projeto de manifestação também nas ruas, que foi algo muito bonito, que a gente pôde verificar tanto na Avenida Paulista, Copacabana e outros estados no Brasil, Panuso. Muito bom, Alex. Vamos falar um pouquinho de futebol agora? O que temos para hoje, Alex? Então, Panuso, hoje o dia está um pouco atípico, tem poucos jogos. Hoje tem apenas o jogo de volta das quartas de finais da Copa Sul-Americana entre Fluminense e Lanús da Argentina. Lembrando que o time brasileiro perdeu e tem que ganhar por 2 gols de diferença para conseguir a classificação para as semifinais no tempo normal. Se ganhar de 1-0, o jogo vai para os pênaltis. Então vamos torcer para o nosso tricolor das Laranjeiras ganhar e garantir essa classificação para as semifinais da Sul-Americana, Panuso. Só isso que temos hoje de futebol, é? Isso. Lembrando que na Bom. Copa Libertadores teremos um confronto, porém é um confronto de times argentinos. Amanhã vai ter o Palmeiras e River Plate para sacramentar a vaga na semifinal. E na quinta-feira teremos 2 brasileiros em campo, que será São Paulo e o Flamengo também, para definir se vão classificar ou não para as semifinais, Panuso. Nenhuma notícia do meu Uberlândia Esporte Clube, não, né? Nenhuma, mas eu vou tentar apurar para ver se tem uma notícia pra gente trazer amanhã. É melhor não, o Uberlândia normalmente não tem muita notícia boa sobre ele não, tá? Tô querendo censurar não, mas quem tá esperando notícia do Verdão lá, do Periquito, normalmente não tem, tá? Mas a gente vai dar um jeito, aqui é jornalismo sério, sem clubismo, a gente vai achar uma informação. Você sabe que o Uberlândia e o Palmeiras têm 2 coincidências, sabe? A primeira é o periquito? A primeira é a cor verde, tá? E a segunda é o fato de que o Uberlândia também não tem mundial. Com essa, eu me despeço, Panuso. Tá bom, Alex. Tá vendo só? Você quer deixar um palmeirense furioso, é falar no tal do mundial aí, né? O Alex gosta de falar do mundial de 51, mas aquele mundial lá é meio mandrake, não valeu, tá? Ele contou a história pra gente aqui outro dia. Nem os palmeirenses não acham que o Palmeiras tem mundial, tá bom, gente? Vamos lá pra meteorologia? Vamos, galera, para saber como é que tá o dia de hoje. Amanheceu frio aqui em São Paulo, eu fui enganado pela meteorologia porque meu quarto estava quentinho. Quando eu saí lá fora para vir trabalhar, às 5h30 da manhã, tava um gelo, tava 14 graus. Eu não sabia que depois de um dia único de verão, entre o fim do inverno e o começo da primavera, tinha voltado o inverno hoje, né? Mas tá friozinho em São Paulo. Gente, que chuvarada que foi ontem, que coisa horrorosa. E hoje continua, tá? Olha aí o mapa do INMET, tá mostrando aqui para nós claramente, ó, que nessa faixa aqui alaranjada mais escura, que passa justamente bem aqui, ó, né? Pelo estado de São Paulo, pelo norte do Mato Grosso do Sul e pelo sul do Mato Grosso, o pau vai quebrar, tá? Tem aqui 2 alertas. Olha, o primeiro deles é de queda da temperatura. Vamos ver para quanto foi, né? Já foi, tá? Mas deve ser 5 graus a menos. Vamos ver aqui. É isso mesmo, aqui, ó. INMET publica aviso iniciado em 22/9 às 10 horas. Risco à saúde, tá? Só Deus sabe como a saúde da gente tem que estar forte para aguentar essas mudanças de tempo, né? Declínio maior do que 5 graus. Foi o que aconteceu. Nós tivemos ontem um calorão, anteontem um calorão, de repente nós temos uma friaca louca de novo aí de volta, tá? Vamos voltar aqui para o mapa para ver os outros alertas. Alerta de tempestade, vamos ver o que está acontecendo aqui. Chuva entre 30 e 60 milímetros, de até 100 milímetros no acumulado do dia, ventos de 60 a 100 km por hora, queda de granizo, risco de corte de energia elétrica. Pessoal,
olha aí, ó, bota o no break para funcionar, tá? Quem tem gerador em casa, abastece, porque pode ser que aconteça tudo de novo. Com ocorrência de estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos é o que está prevendo o INMET para toda essa faixa que você está vendo aqui, tá? Que é aquela faixa que eu já enumerei, tá bom? E mais ao sul nós temos aqui também uma região onde deve chover, compreendida por todo o estado do Mato Grosso, todo o estado do Paraná, o noroeste de São Paulo e uma boa parte do estado de Santa Catarina. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nas temperaturas, só para a gente ver quão volátil anda o humor da meteorologia, tá? Volátil e volúvel, né? Volátil no sentido de que vai embora rápido, volúvel no sentido de que fica indo e voltando. Olha, Porto Alegre começou o dia com 12, vai a 22, em Florianópolis de 13 a 21, em Curitiba de 8 a 21, em São Paulo de 14, como eu falei, era a sensação que eu tive hoje de manhã, a 21 graus, né? Tempo encoberto, pancadas de chuva e trovoadas. Rio de Janeiro, 22 a 25, também o verão lá no Rio durou 2 dias só. Os cariocas já estão reclamando, cadê o sol? Calma, gente, é primavera ainda, tá? Tem muita instabilidade do tempo até firmar aquele calorão que vocês adoram no Rio de Janeiro. Vitória, de 21 a 24, Belo Horizonte, de 18 graus Celsius, de madrugada a 29, Goiânia, 34 de máxima com 20 de mínima, Brasília, a mesma coisa, opa, Brasília, a mesma coisa não, Brasília, 21 de mínima, 31 de máxima, Campo Grande, a temperatura vai de 15 a 29, Cuiabá, de 22 a 33, e lá no norte, no nordeste, nós temos o de sempre, né, que são temperaturas aí na faixa de 29 e 30, mínima de 22, 23, em todas as capitais do Nordeste. Teresina, a caldeira do Brasil, temperatura máxima hoje vai ser de 37, o dia já começa com 24, em Belém do Pará de 25 a 33, Roraima, Macapá, Macapá, ó, Amapá, né? A temperatura vai de 24 a 34, agora em Roraima, em Boa Vista, de 27 a 37, em Manaus, de 26 a 35, em Porto Velho, de 22 a 35 e em Rio Branco, de 22 a 35 também. Esse aqui é a previsão da meteorologia para hoje, tá bom, gente? Beleza, vamos falar das notícias então? Vamos passar aqui para o site do ICL Notícias, onde sempre tem uma manchete quentinha para acompanhar o seu pão na chapa com café com leite matinal, tá? E a manchete que eu tenho para servir para você, junto com esse lauto café da manhã, é esta aqui, olha. Deputados recuam, alegam erro, engano e até covardia por voto na PEC da blindagem. Eu já vou logo metendo meu bedelho aqui, antes de ler a notícia para você. É muita cara de pau, não é não? Tudo bem que é melhor eles voltarem mesmo, recuarem, só que o voto deles já está lá, sacramentado. 311 votos a favor dessa excrescência aqui. E aí o cara vem tirar um sarro da gente e dizer, não, foi enganado, não sabia o que estava votando. Principalmente os 12 do PT, né? A turma da quinta série do PT lá. Olha, francamente, é de um desprezo pela falta de... É de um desprezo pelo eleitor, né? É de um desprezo, sabe? Na hora de ir lá no escurinho, tramou, foi lá, fez, aí volta e fala, não, desculpa aí, fui enganado, não sabia do que estava... Não sabia não. O líder da bancada orientou o voto contra. Todo mundo no Brasil, até eu sabia o que estava sendo votado, eu nem sou deputado, tenho certeza que você sabia também, não dá para alegar desconhecimento, né? Muito menos vir agora com essa chorumela aí, fui traído, coitadinho de mim, fui vítima do sistema. Vai pagar a conta, filho, vai pagar a conta com votos que deve ter perdido, e eu espero que perca bastante, porque quem vota numa excrescência dessa não merece sentar numa cadeira do Parlamento Brasileiro, se dizendo representante da vontade legítima do povo, tá? Então já dei meu palpite, agora eu vou ler a notícia, que é assim, a opinião do âncora vem antes da informação, mas você vai entender por quê. Isso aqui é o exercício diário da minha indignação, tá? Porque do jeito que as coisas vão, gente, é difícil, sabe? Todo dia, a partir das 5 horas da manhã, você querer entender o país, né? Que foi dormir de um jeito e acordou do outro, e só tem notícia escabrosa na política, sabe? A política brasileira anda num baixo astral, sabe? A qualidade que a gente pensava que era, assim, o parlamento sempre tende a piorar, né?
E isso não é a visão idílica do passado que era melhor, não. É porque o futuro sempre é pior, né? O melhor parlamento de hoje até o fim dos tempos é o de agora, tá? Porque o próximo vai ser pior do que esse. Assim como esse foi pior do que o que veio antes, que foi pior do que o anterior, essa coisa toda. Outro dia, conversando com uns amigos aqui, que foram colegas meus na cobertura da política em Brasília, eles lembravam, né, que sempre existe essa sensação de que o atual Congresso é imbatível em matéria de ineficiência, de corrupção e de, né, se auto-impor privilégios. E é exatamente isso. No tempo da Constituinte, a gente pensava que gente como Roberto Cardoso Alves, Zé Lourenço e outros que tais aí, ACM Neto, Antônio Carlos Magalhães, que era o pior que podia haver no Brasil. Ledo e engano. Tem gente com saudade do ACM aí, tá? Enfim, vamos nessa, vai. Vamos parar de reclamar, vamos ler as notícias aqui para vocês. Então, esses deputados que votaram lá a favor da PEC da bandidagem, agora estão alegando erro, engano, covardia por voto nessa PEC, é o primeiro destaque, tá bom? E o Hugo Mota diz esta manchetezinha pequenininha aqui, olha, embaixo da manchete principal, apesar da rejeição popular, Hugo Mota, né, o filhotinho não vou nem falar o nome aqui, porque a gente não pode aqui, ele processa a gente, mas vamos lá. Hugo Mota ainda defende PEC da bandidagem. Opa! Boa, Amaral, muito bom. Amaral é o cara que tem o dedo rápido aqui no nosso bip, tá? Olha, veja só o que é uma ação diplomática calhorda e covarde. O que tem a mulher de um ministro da Suprema Corte a ver com a atuação do marido lá? Não tem nada. Mas o direito americano abre espaço para que esse déspota do Trump, na impossibilidade de promover o que pretende, de provocar o que pretende com o Alexandre de Moraes, agora foi sacanear a mulher do Alexandre de Moraes. É de uma covardia, é de uma infâmia, não é não? Fala sério. Os caras botaram a mulher do Xandão na lei Magnitsky aqui, tá? E aí, obviamente, que ele não gostou, está dizendo aqui para nós, olha, Moraes diz que sanção contra a esposa é lamentável, e é mesmo, hein? O Supremo critica a criticação dos Estados Unidos, e o Supremo criticou institucionalmente com uma nota que eu vou ler para vocês daqui a pouco, tá? E aqui está a explicação, o governo Trump impôs sanções financeiras, a mulher do ministro Alexandre de Moraes, mas que covardia esses estadunidenses aí, sabe? Tratar uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Tem um princípio do direito criminal, né, que a pena não pode ultrapassar a participação do réu no crime. Lá nos Estados Unidos não tem isso. Se você não pode sacanear aquele que você nomeia como seu inimigo, então você pega todo mundo em volta dele. Isso já está acontecendo. E ainda temos uma outra manchete aqui, nessa coisa que deixa a gente com mal-estar logo de manhã. O Trump anunciou mais cancelamentos de visto depois da condenação do Bolsonaro. Eles estão que estão, porque não conseguiram, gente. E Bananinha, e Paulo Figueiredo, né? O neto do Figueiredo, que não nega a genética do avô, sabe? Tirando sarro da gente da internet de uma maneira cruel, impiedosa. E aqui fica a pergunta assim, onde essa gente pensa que vai, né? Porque o futuro vem aí, né? E Trump, com certeza, não ficará à frente da Casa Branca pelo resto da vida, até porque a Constituição americana não permite. E aí, no dia que os democratas voltarem a governar os Estados Unidos, o que vai acontecer com Bananinha, com Paulo Figueiredo e com outros que acham que são invulneráveis, porque estão ali na dependência de uma situação criada contextualmente pelo eleitor americano, tá? No qual nem os políticos americanos confiam, porque eles mudam a cada eleição, tá bom? Olha, em compensação, né, a gente está falando, o futuro uma hora chega. O futuro chega. Para o Bananinha e para o Paulo Figueiredo, o futuro começa a ser construído já. Por quê? Porque eles foram denunciados pelo Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal por obstrução e coação no curso de processo. Tá aqui a manchete, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo são denunciados pela PGR por coação. Então a situação deles aqui no Brasil só se agrava. Acho que eles têm lá uma sensação de perenidade do status que eles têm hoje. Por quê? Porque estão abrigados lá sob a lei de um déspota, de um tirano, né, que tomou essa dupla, Bananinha e Paulo Figueiredo, como referência do que se passa na América Latina, como referência do que deve acontecer
com o Brasil, né? Um país altivo, uma democracia madura que está aí mostrando a que veio. Olha, gente, e temos novidades lá na Câmara em relação a Carla Zambelli também. Qual que é a novidade? A velha novidade. Estão tentando manter o mandato da Carla Zambelli, que está presa lá, refugiada na Itália, e o Supremo Tribunal Federal teve que ser acionado para tentar resolver essa situação. Vocês vão ver que a Carla Zambelli, embora não esteja recebendo salário desde julho, ela continua custando muito caro para o contribuinte brasileiro, tá? Apesar de estar presa. Tem 9 pessoas ainda que são apaniguados dela, cabos eleitorais, trabalhando lá, não sei fazendo o quê, né? Porque a chefe deles está na cadeia, mas eles estão lá recebendo o salário deles. Ela já gastou quase 90% da verba que teria direito esse ano, tá? E continua lá, o gabinetezinho rodando e consumindo, o taxímetro rodando aí, o taxímetro do consumidor, né? E por último, aqui esse destaque, PEC da bandidagem, incluir presidente de partidos, é medo de cadeia, diz o senador Alessandro, que é o relator lá no Senado, né? Isso aqui, gente, Ruedinha, Valdemar da Costa Neto, e eu falo, não é Valdemar da Costa Neto, é Valdemar Costa Neto, mas eu não me habituo a falar dessa forma. Valdemar, Rueda e Ciro Nogueira, né, queriam o melhor dos mundos. Podem fazer as pataquadas que quiserem, ficam livres da sanção. Isso sem precisar ter um voto, hein? Porque Valdemar Costa Neto e Rueda não tem voto nenhum, né? Valdemar por motivos óbvios, né? E o Rueda por quê? Porque é um aventureiro da política que está lá, chegou, tomou conta do União Brasil para fazer negócio como os que a gente tem visto, inclusive negócio com o PCC, pelo que diz a denúncia do piloto que servia aos cabeças do PCC. Então, você já sabe quais são os destaques do noticiário de hoje, vamos começar pelo começo, né? Agora que são 7h22. Primeiro de tudo, quero dar a notícia de que o Bananinha e o Paulo Figueiredo foram, como eu já disse, denunciados pela PGR por coação, medida que ocorre após meses de apuração da Polícia Federal sobre a atuação desse lesa-pátria, desse traidor da pátria ou desses traidores da pátria lá nos Estados Unidos, né? A diferença é que um só é neto de ditador e o outro é filho de um protoditador mal sucedido. Essa é a coisa que os une. O passado, a ascendência familiar de um, o da esquerda, e a ascendência familiar do outro, à direita. Tá? Vamos ler aqui a reportagem para vocês saberem do que trata. A Procuradoria-Geral da República apresentou nesta sexta uma denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Renato Figueiredo, que estão nos Estados Unidos, por articularem sucessivas ações voltadas a intervir nos processos judiciais para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o próprio Figueiredo. A medida ocorre após meses de apuração da Polícia Federal, que já havia apontado a atuação de Eduardo nos Estados Unidos para buscar sanções contra o Brasil e contra ministros do Supremo em agosto. O parlamentar está fora do país desde março em agenda política, e a agenda política é uma generosidade aqui da gente, né? Numa agenda conspiratória. E a sua eventual transformação em réu pode comprometer o projeto de disputar a presidência. Que nessa altura do campeonato ninguém acredita nesse projeto, só o próprio Bananinha que está enlouquecido lá, mas ele, se tudo der certo, não poderá voltar ao Brasil, porque vai haver um mandado de prisão já expedido contra ele ao final desse processo que começa agora, tá? Segue aqui a notícia. Jair Bolsonaro, que também era alvo de inquérito, não foi denunciado. Isso significa que a PGR não encontrou indícios de que ele também estava coagindo autoridades judiciais responsáveis pelo processo do golpe. Agora caberá ao Supremo decidir se aceita ou não a denúncia contra Eduardo e Paulo Figueiredo. Se for aceita, e eu tenho certeza que será, eles se tornarão réus em uma ação penal. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a estratégia dos denunciados consistiu em ameaçar os ministros do Supremo com a obtenção de sanções estrangeiras, tanto para magistrados quanto para o próprio Brasil. Nunca é bom esquecer que nós estamos aí sob um tarifaço escorchante de 50% por causa dessa dupla, tá? E da causa que eles representam, tá? Então, vamos lá, olha, para isso eles se dedicaram a explorar, no caso, o Bananinha e o Figueiredo, tá? Se dedicaram a explorar suas conexões nos Estados Unidos, incluindo contatos com integrantes do alto escalão do governo americano. A denúncia aponta que a dupla viajou várias vezes para os Estados Unidos para articular medidas e se encontrou com políticos como o senador Bernie Moreno.
As ameaças visavam livrar o ex-presidente de mácula penal, ou seja, da famosa cana dura. A denúncia utiliza mensagens de WhatsApp apreendidas do celular de Bolsonaro como evidência dessa trama. Em uma das mensagens, Bolsonaro relata ao filho que todos ou quase todos os ministros do Supremo demonstraram preocupação com as sanções. A PGR aponta que Eduardo Bolsonaro atuou para garantir que apenas ele, Paulo Figueiredo, tivessem acesso a autoridades dos Estados Unidos. A denúncia conclui que as ações tinham o objetivo de sobrepor os interesses da família Bolsonaro às normas do devido processo legal e do bom ordenamento da justiça. Então, eles dois estão em mais uma enrascada judicial, né? E a matéria também nos conta que na defesa apresentada em agosto, Eduardo Bolsonaro classificou como absolutamente delirante o crime apontado pela PF e criticou o que chamou de vazamento vergonhoso de diálogos com o pai, incluídos no relatório policial. O episódio acontece em um momento de atrito diplomático. O governo Trump impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, abriu investigação contra o Pix e incluiu Alexandre de Moraes na lista da Lei Magnitsky, bloqueando bens do ministro. Nunca é demais também lembrar que não é só o ministro Alexandre de Moraes nesse rol, né, de perseguidos políticos pelo governo americano. Tanto Trump quanto aliados como o senador Marco Rubio afirmam que Bolsonaro sofre uma caça às bruxas no Brasil. A solicitação para investigar o caso partiu do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, em maio, quando pediu à Polícia Federal que apurasse a possível articulação de Eduardo junto ao governo americano para retaliar Moraes, que é o relator dos processos que envolvem o paizinho dele, o sentenciado Jair Messias Bolsonaro. E vamos aqui, eu peguei a comunicação pelo Twitter, né, que hoje é o grande órgão de comunicação na internet, e para a gente ver como é que está a briga lá entre esses dois e o Brasil, tá bom? Olha, primeiro, quem se mete na briga é a gente grande. A Embaixada dos Estados Unidos tem trabalhado aqui numa atitude afrontosa, desrespeitosa, né, num comportamento completamente anômalo de um órgão da diplomacia de outro país que devia respeitar minimamente o Brasil. Eles estão atuando aqui como um amplificador da voz desses brasileiros lesa pátria. E eles têm a petulância e a audácia de assinar coisas como essa que eu vou mostrar para você já aí na sua tela, que foi o comunicado ontem sobre essas sanções. Está aí para você, olha. A Embaixada dos Estados Unidos, é uma tuitada lá da Embaixada, tá? Está sancionando, desculpa aqui, vou ler de novo para vocês, porque não tem nada de embaixada não. Os Estados Unidos estão sancionando uma rede-chave de apoio ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa, olha a covardia dessa gente, e a holding deles, o Instituto Lex, que isto sirva de aviso a quem ameaça os interesses dos Estados Unidos, protegendo e respaldando atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados, tá? E aí, tá aqui, olha, o secretário Marco Rubio, que fez a mensagem original em inglês, depois traduzida por esta cornucópia do demônio aqui, chamada Embaixada dos Estados Unidos, que fica aqui afrontando o governo brasileiro. Agora eu pergunto para você aí que está na sua casa, isso é papel de uma embaixada? Ficar metendo o bedelho onde não é chamada, no país que deveria estar aqui respeitosamente, né, se curvando às nossas instituições e fazendo com que os interesses americanos legítimos, não esses espúrios aí, consigam fluir pela via da diplomacia, mas não, eles são atrevidos, né? E esse movimento neonazista, movimento segregacionista iniciado por Trump, preza exatamente por isso, pela falta de delicadeza, pela falta de gentileza, pela falta de educação e principalmente pela falta de limites, né? Vamos continuar. Agora vamos passar aqui para os interessados diretos nessa história toda. Vamos começar pelo traidor da pátria, pelo Eduardo Bolsonaro, tá? Aí, veja só como ele assume, né, a condição de algoz do Brasil em benefício do interesse familiar dele. Olha só, nota sobre novas sanções dos Estados Unidos ao regime brasileiro. E aí a primeira coisa que ele fala sobre a subserviência desse sujeito. Recebemos com gratidão a notícia das medidas adotadas hoje pelos Estados Unidos.
Elas reforçam o compromisso do presidente Trump, do secretário Marco Rubio e do secretário Scott Bessent com a liberdade e avançam. Ó, é brincadeira, sabe? Liberdade, que diabo de liberdade é essa? Depois vocês vão ver o que os Estados Unidos estão fazendo lá com as pessoas que criticam o governo Trump, tá? Está na página dos jornalões americanos hoje. Agora, vamos lá, afia aí o seu fígado, porque eu vou falar para você agora do tal do Paulo Figueiredo, esse estelionatário que se estabeleceu lá, fugindo dos compromissos que tem aqui no Brasil, onde lesou uma montanha de gente num hotel lá no Rio de Janeiro, que seria um Trump Hotel aqui no Brasil. Deu errado e esse rato do Paulo Figueiredo deixou de pagar os credores dele, principalmente investidores de fundos de pensão, tá? Tá aí a comunicação que esse sujeito faz. Ouvi dizer que Alexandre de Moraes está indignado e revoltado com as sanções à esposa, escritório e instituto de fachada. Mas calma, pseudo-juiz, agora que vai começar a ficar divertido. Só estamos preparando o terreno para a asfixia completa. Tic-tac. Quem esse sujeito pensa que é? Quem esse sujeito pensa que é para afrontar, assim, um ministro da Suprema Corte do Brasil, tá? Mas ele vai mais, vai além, olha só. Paulo Figueiredo aqui no Twitter, olha, comemorando aqui prejuízos eventuais, não sei se isso aqui é verdade ou não, mas seja lá o que for, boa coisa não é. Está dizendo aqui, ó, rumores hoje que o escritório Barsi de Moraes e advogados perdeu dezenas de milhões em clientes internacionais. Que chato quando isso acontece. E ainda coloca aqui, falaram para mim 150 milhões anuais. A gente não sabe se isso aqui é verdade ou se é mentira, porque no mundo que esse cara habita não existe verdade absoluta nem nada. Só que depois ele vem para a internet trazendo aqui uma relação completa do que ele conseguiu lá obter do governo americano em nível de sanção, né? E publicou uma lista, que é a lista negra das pessoas que foram sancionadas no Brasil. E é impressionante, porque ela dá volume, né, àquilo que já foi conseguido por essa dupla de lesa-pátrias lá nos Estados Unidos. Olha só, Jorge Messias, que eles chamam de Bessias aqui em alusão àquela fala da Dilma quando ela tentou nomear o Lula ministro, né? Jorge Messias, advogado-geral da União, Zé Levi, ex-AGU, ex-secretário-geral de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, Benedito Gonçalves, ex-ministro do CSE, Ayrton Vieira, juiz auxiliar de Alexandre de Moraes no Supremo, Marco Antônio Martim Vargas, ex-assessor eleitoral, Rafael Henrique Janela Tamal Rocha, juiz auxiliar de Moraes, Cristiano Yukiko Kuchahara, chefe de gabinete de Alexandre de Moraes. E aí, olha, junto com esses, né, nessa segunda relação aí, também Barroso, presidente da Corte, Fachin, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Paulo Gonet, Ricardo Lewandowski, Rodrigo Pacheco. E também, aí, os três últimos nomes ali, olha, Alexandre Padilha, ministro da Saúde, Mozart Júlio Tabosa Salles, secretário do Ministério da Saúde, Alberto Kleiman, ex-funcionário do governo. Né? Uma lista sem pé nem cabeça, totalmente despropositada e disparatada. Ocorre que essas bravatas de Bananinha e dos outros bananas que estão lá conspirando contra o Brasil geram reações e fortalecem as instituições brasileiras, que é o que aconteceu ontem, tá? A primeira reação veio desse que está se tornando, talvez, o mais solidário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque está sempre pronto a colocar a sua pena para funcionar publicamente, passando reprimendas públicas, né, nessas autoridades norte-americanas aí, em solidariedade aos colegas do Supremo. Ontem ele escreveu o seguinte, quando ficou sabendo das sanções aplicadas covardemente à esposa de um ministro da Corte. Manifesto minha irrestrita solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes e à sua família diante da injusta sanção aplicada por governo estrangeiro. Trata-se de medida arbitrária que afronta a independência do Poder Judiciário e viola a soberania do Brasil. É preciso recordar, nosso país esteve à beira de um golpe de Estado com invasão e depredação de prédios públicos, acampamentos pedindo intervenção militar e até planos de assassinato contra autoridades da República. Coube ao ministro Alexandre de Moraes, com coragem e firmeza, enfrentar essa ameaça e assegurar que a democracia prevalecesse. Punir um magistrado e seus familiares por cumprir seu dever constitucional é um ataque direto às instituições republicanas. Reitero meu total apoio ao colega e amigo convicto de que o Supremo Tribunal Federal seguirá forte e fiel ao seu compromisso com a Constituição.
tá? E aqui, gente, quero chamar a atenção de vocês para um fato importantíssimo. Nada disso afetou a disposição de ministro do Supremo, salvo talvez o voto do ministro Fux, né? Que talvez possa ser entendido no contexto desse ambiente de retaliações, porque um voto tão disparatado quanto aquele não encontra uma explicação no processo, talvez encontre uma explicação nesse ato de coação. Sei lá se o ministro Fux está temendo alguma coisa lá dos Estados Unidos, né? Mas é algo de dar assim, gosto ver a tenacidade das instituições que não se vergaram e não se vergarão, completando aí esse trabalho que tem que ser feito de faxina no ambiente da política para que o crime organizado deixe de ter mandato eletivo e volte a ser apenas o crime organizado. Uma atividade venal, perigosa e que normalmente termina mal, né, para quem a exerce. Vamos mais, Rodrigo Constantino, né, comemorando aqui também, essas víboras aqui todas se juntam, se uma morde a outra, morrem as duas. Mas vamos lá, olha, nada como um dia após o outro. Hoje a família Moraes sofre asfixia financeira pela lei Magnitsky imposta pelo governo americano. Já eu gosto de todas as proteções que os cidadãos americanos possuem, dá aquele gostinho de senso de justiça, mas é uma coisa mesmo, hein? Não vou nem comentar aqui, porque seria necessário empregar uma palavra feia e eu vou evitar isso para não atrapalhar o seu café da manhã, tá bom? Olha, Jorge Messias, né, que teve o visto negado pelo governo dos Estados Unidos, obviamente que não gostou. E escreveu uma tuitada que foi até muito gentil, porque é um texto muito curto, apenas para marcar a posição. Olha, quando um Estado ataca um advogado por exercer a defesa do seu cliente, fica evidente que os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito foram gravemente violados. Agora, esse texto curtinho, ele pode ter dois tipos de interpretação. Nós aqui, que ficamos indignados com isso, obviamente que sabemos interpretar com o sentido original. Mas como é que vocês acham que a turma do lado de lá lê esse texto aqui? Eles não ligam a mínima para o Estado Democrático de Direito. Eles são anocratas, eles querem destruir a democracia a partir da própria democracia, que, tal como Hitler em 1933, foi usada apenas para destruir ela mesma. Por quê? Porque ela tem franquias como liberdade de expressão, como direito de associação, de reunião e várias outras, o devido processo legal. Isso tudo acaba servindo como escudo de proteção para quem quer conspirar contra a própria democracia, tá bom? Houve notas do Itamaraty do Supremo, vou ler primeiro a do Itamaraty para vocês. O governo brasileiro recebe com profunda indignação o anúncio pelo governo norte-americano da imposição da lei Magnitsky à esposa do ministro Alexandre de Moraes e ao instituto ligado a ele. Em uma nova tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros, o governo norte-americano tentou justificar com inverdades a adoção da medida no comunicado divulgado na manhã de ontem. O recurso do governo Trump à lei Magnitsky, no caso do Brasil, uma democracia que se defendeu com êxito de uma tentativa de golpe de Estado, não apenas é uma ofensa aos 201 anos de amizade entre os dois países. Representa também a politização e o desvirtuamento na aplicação dessa lei, como já manifestado recentemente por um dos seus coautores, o deputado James McGovern. Em carta redigida em agosto último ao secretário de Estado Marco Rubio e do Tesouro Scott Bessent, McGovern definiu como vergonhoso o recurso à lei Magnitsky pela administração Trump, com o objetivo de minar os esforços do Poder Judiciário brasileiro para defender as instituições democráticas e o Estado de Direito. Esse novo ataque à soberania brasileira não logrará seu objetivo de beneficiar aqueles que lideram a tentativa frustrada de golpe de Estado, alguns dos quais já foram condenados pelo Supremo. O Brasil não se curvará a mais essa agressão, nos diz aqui a nota do Ministério das Relações Exteriores. O Supremo também reagiu por meio de uma nota, que você vai ver aí na sua tela agora. A ilegal e lamentável aplicação da lei Magnitsky, a minha esposa, que quem fala é o ministro Alexandre de Moraes, né? Não só contrasta com a história dos Estados Unidos de respeito à lei e aos direitos fundamentais, como também violenta o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Independência do judiciário, coragem institucional e defesa da soberania nacional fazem parte do universo republicano dos juízes brasileiros
que não aceitarão coações ou obstruções no exercício da sua missão constitucional conferida soberanamente pelo povo brasileiro. As instituições brasileiras são fortes e sólidas, o caminho é o respeito à Constituição, não havendo possibilidade constitucional de impunidade, omissão ou covarde apaziguamento. Como integrante do Supremo Tribunal Federal, continuarei a cumprir a missão constitucional de julgar com independência e imparcialidade. É o que disse aqui o ministro Alexandre de Moraes nessa nota divulgada ontem no site do Supremo Tribunal Federal. Tivemos outras manifestações, quero destacar aqui também o deputado Lindbergh Farias, líder na Câmara, dizendo o seguinte: toda a solidariedade ao ministro Jorge Messias. As sanções unilaterais dos Estados Unidos são uma agressão injusta e incompatível com a história de 200 anos de relações dos nossos países. Atacar um advogado público por exercer a defesa do seu cliente é violar os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito. Estamos juntos na defesa da Constituição, da AGU e do povo brasileiro. Quem celebra sanções contra autoridades brasileiras assume o papel de traidor da pátria. Nosso compromisso é com o Brasil, a democracia e a soberania nacional, disse aqui o deputado Lindbergh Farias sobre o advogado-geral da União. Que vergonha isso, né, gente? E que situação chega, que indigência política e ideológica chegam esses nazifascistas lá do governo americano querendo impor ao Brasil esse tipo de sanção abjeta, totalmente descontrolada. E hoje, daqui a pouco, lá na abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Lula vai ter a chance de dar uma resposta enfática a esse tipo de agressão covarde dos Estados Unidos, que agora atacam, além de funcionários públicos, exercendo sua função, também as esposas de ministros do Supremo que incomodam ou que não se dobram àquilo que quer esse sujeito chamado Donald Trump, Ontem, Lula foi muito bem. Numa reunião paralela à ONU, ele falou sobre o direito de existir da Palestina e denunciou o genocídio movido por Israel, que, na verdade, nada mais é do que um braço dos Estados Unidos fincado bem ali no Oriente Médio para tratar de interesse dos americanos, E vamos ver um trechinho da fala do Lula, porque foi uma fala muito assertiva, foi uma fala forte, e foi uma fala necessária, antecedendo o discurso que ele fará daqui a pouco lá na abertura da Assembleia Geral da ONU. Roda para nós, por favor, Alex. Não há palavra mais apropriada para descrever o que está ocorrendo em Gaza do que genocídio. Os atos terroristas cometidos pelo Hamas são inaceitáveis. O Brasil foi enfático ao condená-los, mas o direito de defesa não autoriza a matança indiscriminada de civis. Nada justifica tirar a vida ou mutilar mais de 50 mil crianças. Nada justifica destruir 90% dos lares palestinos. Nada justifica usar a fome como arma de guerra, nem alvejar pessoas famintas em busca de ajuda. O que está acontecendo em Gaza não é só o extermínio do povo palestino, mas uma tentativa de aniquilamento de seu sonho de nação. Tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir. Como falar em território diante de uma ocupação ilegal que cresce a cada novo assentamento? Como manter uma população diante da limpeza étnica a que assistimos em tempo real? Naquela ocasião, nasceu a perspectiva de 2 estados, mas só um se materializou. O conflito entre Israel e Palestina é símbolo maior dos obstáculos enfrentados pelo multilateralismo. Ele mostra que a tirania do veto sabota a própria razão de ser da ONU, de evitar que atrocidades como as que motivaram sua fundação se repitam. Esse tema, com certeza, será repetido hoje perante a Assembleia Geral da ONU, Pessoal, e olha, tem uma notícia fresquinha aqui chegando. A Mônica Bergamo, minha amiga da Folha de São Paulo, acordou cedo hoje para nos dar esta informação aí. Meno male, Hugo Mota barra a indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria e o deputado pode sim ser cassado. Decisão é tomada na sequência do endurecimento de sanções dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes e o parecer afirma que o filho do demônio sequer comunicou a ausência do país da Câmara, Ele não disse que estava indo para os Estados Unidos. Vamos ver o que nos conta aqui a Mônica Bergamo sobre isso.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, dos republicanos, barrou a indicação feita pelo PL para que Eduardo Bolsonaro fosse o líder da minoria na casa. Um absurdo total essa história toda, imagina. Com isso, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro seguirá tendo as faltas computadas e deve perder o mandato. Um parlamentar não pode ter mais de 1/3 das ausências não justificadas em sessões deliberativas. Eduardo acumulava no começo do mês mais de metade, 18 faltas em 32 sessões. Mota se baseou em um parecer que aponta diversas irregularidades na pretensão do PL, tá? PL. Ele afirma que entre as obrigações de um parlamentar está a de frequentar presencialmente o Congresso. O registro remoto, embora possível, é exceção permitida apenas a deputados que estão em missão autorizada para representar a casa. Não é o caso do autoexílio declarado por Eduardo Bolsonaro, que sequer comunicou à casa que se ausentaria do país e das sessões deliberativas. Abre aspas aqui. A ausência de comunicação prévia sobre o afastamento do território nacional, como ocorre no caso em análise, constitui por si só uma violação do dever funcional do parlamentar, diz o texto. Mais do que isso, essa omissão impede que a ausência à casa seja enquadrada em qualquer hipótese de excepcionalidade que autorize o registro da presença à distância. Um afastamento não comunicado à presidência da Câmara não pode, desculpa aqui, vou ler de novo para vocês para não ficar truncado, tá? O registro de presença à distância. Um afastamento não comunicado à presidência da Câmara não pode, sob nenhuma ótica, ser considerado uma missão autorizada, pois lhe faltam os elementos essenciais de autorização, formalidade e ciência oficial. A decisão foi tomada no momento em que as tensões contra o Supremo Tribunal Federal em torno de um acordo para reduzir penas de Jair Bolsonaro aumentaram e está sendo vista por parlamentares que já tomaram conhecimento dela como uma resposta à militância de Eduardo por retaliações junto ao governo dos Estados Unidos. Então está aqui a informação de boa fonte, a Mônica Bergamo, né, nos dizendo aí, nos contando que o Eduardo Bananinha não terá o beneplácito de permanecer com o mandato afrontando o país lá dos Estados Unidos nas suas férias golpistas, né? Sobre a denúncia do Bananinha, quero mostrar para vocês aqui um vídeo eu vou pular um, tá, Alex? Já estou avisando aí, porque o vídeo da vacina do Trump que eu quero mostrar, vocês não vão acreditar. Vou mostrar agora a reação do Lindbergh à denúncia da Procuradoria-Geral da República ao Supremo contra Eduardo Bananinha. É o que a gente vai ver agora. E o Paulo Figueiredo. Roda para nós, por favor. Gente, Eduardo Bolsonaro acaba de ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República, junto com Paulo Figueiredo, coação no curso do processo, interferência no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Eu te explico. Fui eu que entrei com essa representação lá atrás, na PGR e no STF. Eu falava de crime de traição nacional, falava de atentado à soberania nacional. O fato é que estava usando uma potência estrangeira para pressionar, para interferir no julgamento do Supremo Tribunal Federal. E sai no momento certo, no momento que eles escalam novamente, no momento que vem com a lei Magnitsky contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes, no momento que atacam outras autoridades, que caçam o visto do ministro Jorge Messias da AGU. Então é um momento, sabe o quê? Em que o país se reafirma como um país soberano. Então eles vêm com tudo isso. Qual é a resposta? Denúncia contra Eduardo Bolsonaro. Eu quero chamar a atenção de todo esse processo, porque eles começaram com as ameaças, começaram caçando os vistos do ministro do Supremo. Sabe qual foi a resposta? Uma resposta jurídica. Foi o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes colocou a tornozeleira eletrônica no Jair Bolsonaro. Muito bem, o vídeo continua aí, mas a gente para por aqui, porque nós temos outros assuntos para falar. E eu quero mostrar alguns outros absurdos para você, tá? Para você começar seu dia já mesmo indignado, né? E ao longo do dia ir destilando essas informações que eu estou dando por aqui, tá? Mas enfim, olha só, o senador Alessandro Vieira, que é parlamentar pelo MDB lá de Sergipe, ele disse o seguinte: olha, incluir presidentes de partido é medo da cadeia, diz o relator no Senado. A coisa está muito bem parada lá no Senado, tem a oposição tanto do relator quanto do presidente da CCJ, né, que é o senador Otto Alencar, e esse projeto
ele não vai passar. Isso é favas contadas já, apesar, né, da disposição da Câmara para, enfim, dar aos bandidos com mandato parlamentar esse tipo de isenção, né, de isenção processual, não vai prosperar. O senador Alessandro Vieira diz aqui notícia, relator da chamada PEC da bandidagem do Senado, classificou como medo de cadeia em entrevista à Globo News nesta segunda-feira a inclusão de presidentes de partidos na proposta. Vieira fez menção a denúncias da imprensa, citando esses políticos, e o ICL Notícias, é bom lembrar, tem publicado declarações do piloto Mauro Matozinho, que pilotava aviões para uma empresa chamada TAP, né, Transportes Aéreo Piracicaba, Táxi Aéreo Piracicaba, e era a empresa que transportava os chefões do PCC, né? E quem é que estava imbricado com essa história toda? Antônio Rueda, presidente do União Brasil, Ciro Nogueira, presidente do PP, né? O Valdemar Costa Neto entra de arrasto aí, porque o Valdemar vai pelo conjunto da obra, tá? O que nos diz aqui o Alexandre Vieira? Ele diz o seguinte, olha, 2 ou 3 presidentes de partidos são alvos de investigações com boa base probatória. Os dados estão sendo divulgados a conta-gotas. Hoje os presidentes de partido manipulam valores astronômicos e você tem pelo menos 2 ou 3 presidentes de partidos que são alvos de investigações com boa base probatória. Os dados estão sendo divulgados a conta-gotas, isso obviamente fez com que se fizesse essa inclusão para que eles fossem blindados, disse o senador Alessandro Vieira. Tá? E aqui está o Antônio Rueda, ó, Ruedinha, tá? Esse seria o dono, na verdade, segundo a denúncia do piloto, dos aviões que transportavam os lavadores de dinheiro do PCC, e ele, por decorrência da generosidade desses políticos que são da mesma laia, ganhou ou ganharia imunidade judicial e ficaria fora do alcance da justiça, tá bom? O cara é imbricado, gente, denúncia do PCC, hein? Veja só aonde é que isso vai parar. Bom, quero mostrar para vocês 2 absurdos aqui rapidamente, são 7h52 já, mas eu tenho certeza que você vai ficar horrorizado com isso que você vai ver, tá? Ontem, andando pelo Twitter, eu vi algo que me deixou com o cabelo em pé. É saber que tem gente no Brasil, né, e não é pouca gente, que tem a coragem de promover assédio moral contra trabalhadores, agricultores, e tem a coragem de oferecer uma diária de R$30 por um dia de trabalho, sem oferecer sequer água para esses trabalhadores beberem, sabe? E ainda tem a arrogância e o desplante de gravar isso e mostrar para a internet, denunciando uma situação que, segundo ele, é provocada pelo Bolsa Família. É inacreditável. E você vai ver agora aí. Roda para nós, por favor, esse IVT, Alex. Botei esses trabalhadores aqui, diária de R$30. Estão revoltados comigo, dizendo que não tem diária de R$30. Hoje em dia, diária de R$30 é todo mundo que paga. E eu pago aqui no meu interior, aqui, ó. Estão tudo revoltados, querendo deixar o serviço aqui. Vocês vão deixar o serviço mesmo? Dependendo de mim, já tá deixado. Vão passar fome em casa, parado. Sabe o que é isso, gente? Sabe o que é isso? Isso é Bolsa Família que faz isso aí, ó. Bolsa Família. O governo libera Bolsa Família para esses pessoal e a gente, patrão, fica sem trabalhador aí, ó. Não, trabalhador tem. Agora você quer votar o escravidão? Não é escravidão, não. Não é escravidão, não. Pois vem para um satanás do madeira em cima de 30 conto? Oi, se o senhor não estiver gostando, o senhor vai embora. Viu? Pronto. Viu? Vão receber a Bolsa Família de vocês. Tá certo? É melhor receber Bolsa Família do que trabalhar aqui por 30 conto. Pronto, vão embora. Se vocês não estão gostando do meu serviço, vão embora. Nem água pode beber. É o quê? A gente sai pra ali, o senhor fica tomando um copo de água. Pronto, o serviço é meu. Não foi pra trabalhar, não foi pra bebendo água, não. Agora pode, quem estiver satisfeito pode ir embora. Viu? Pode ir embora. Pronto, pode ir embora. Deixa aí, vai embora. É o camelo aí. E aí? Gostou do que você viu? Estranho, né? Como é que tem gente que acha que pode humilhar dessa forma, né? Contra o pagamento de uma diária de R$30. Se esses trabalhadores trabalharem 30 dias do mês sem nenhum descanso, vão ganhar ao final R$900 por 30 dias de trabalho com essa diária, né? Que é, na verdade, uma esmola que esse sujeito paga para os trabalhadores para tratá-los desse jeito. Bom, não preciso comentar nada, você já entendeu direitinho, espero que você tenha ficado tão indignado quanto eu. E vou mostrar uma segunda coisa. Nós temos visto aqui o comportamento errático de Aldo Rebelo, que foi um sujeito que começou a vida na esquerda, mas depois de ter sido ministro da Defesa, né, num governo progressista,
ele deu uma guinada à direita tão firme, que foi um cavalo de pau mesmo. E agora parece que o Aldo Rebelo está querendo voltar para a esquerda. Não sei se vai ser bem sucedido. Pelo menos ontem gravou um vídeo no estilo Nicolas Ferreira, que eu vou mostrar um trechinho para vocês. Ele falando mal da direita mundial. Bota para nós aí, só para a gente exercitar a nossa incredulidade matinal. Alex, por favor. Nós estamos vivendo uma ameaça de guerra civil no Brasil. O confronto sem fronteiras, sem limites e sem regras. Aqui no Brasil, o que vale é a disputa que nós importamos dos Estados Unidos. Um lado é o porta-voz do Partido Democrata, o outro lado, o porta-voz do Partido Republicano. E os Estados Unidos estimulam e financiam esse confronto entre brasileiros, porque, naturalmente, querem tirar proveito dessa divisão, de uma agenda desorientada, que não põe em primeiro lugar os interesses nacionais. E essa interferência não é de agora. No governo passado, por exemplo, nós tivemos a visita recorrente de várias autoridades dos Estados Unidos para interferir nas eleições, interferir no uso das urnas eletrônicas, no papel do Tribunal Superior Eleitoral. This conference, I also took the opportunity to reaffirm. Só botei um trechinho, depois você acha no Twitter aí, porque eu não acredito em milagre, tá? Milagre de reconversão, não acredito não. Mas, em todo caso, é melhor ver o Aldo Rebelo dizendo essas coisas do que aquilo que ele tem dito, né? Tão contemporaneamente aí, que faz estranhar, assim. Parece que são dois espíritos encarnados no mesmo corpo, né? Um antes, quando ele era comunista, do Partido Comunista do Brasil, e agora, quando virou um prócer da direita brasileira. E parece que está voltando para casa. Gente, olha só, por falar em comportamento aberrante, Alex, por favor, aqui meu ponto. Temos aqui uma manchete legal para você na despedida do jornal hoje. Olha, os deputados, coitados, aqueles que votaram, aqueles 311 que votaram na PEC da bandidagem, agora estão dizendo, nós fomos enganados. E eu fico aqui sentindo uma pena gigante deles. Queria compartilhar com você a minha comoção, né, ao ler coisas como essa. E deputados recuam e alegam erro, engano, até covardia por voto na PEC da blindagem. Totinhos deles. Vamos lá. Reportagem da Folha Press, escrita pelo João Pedro Pitombo. Enquanto milhares de pessoas tomavam a orla de Salvador neste domingo contra a aprovação da PEC da blindagem pela Câmara, o deputado federal Mário Negromonte Júnior, do PP, 2Ps de Paulo, né, discursava em Pedro Alexandre, cidadezinha de 14 mil habitantes lá no sertão da Bahia. Ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, do PT, justificou o voto em favor da PEC da bandidagem, alegando ter sido enganado. Coitado! Horas depois, na estrada, postou um vídeo afirmando que se sentia como vítima de um golpe. O que ele falou? Essa PEC da bandidagem não me representa, não representa a trajetória do meu mandato. Eu fui enganado, disparou o parlamentar baiano, que é colega de partido, conterrâneo e aliado próximo do relator da proposta, do deputado Cláudio Cajado, também do PP da Bahia. Ao menos 8 deputados federais retrocederam e se disseram arrependidos de terem votado a favor dessa excrescência, lista que inclui de parlamentares do PT, né, que deu 12 votos, até nomes alinhados ao bolsonarismo. Eles alegam erro, engano e até mesmo covardia para justificar o voto. No domingo, manifestantes foram às ruas em 27 capitais para protestar contra essa PEC e contra a proposta de anistia para a galera do 8 de janeiro, incluindo Bolsonaro. Mas o movimento de refluxo já vinha de dias anteriores com a repercussão negativa dessa proposta. Parlamentares que votaram a favor têm sido cobrados por seus eleitores nas redes sociais, parte deles restringiu até os comentários nas últimas postagens. Dentre os 12 deputados da bancada do PT que votaram a favor desse projeto, ao menos 2 vieram a público alegando terem sido levados ao erro. O deputado federal Paulo Guedes, que estava internado em um hospital durante a votação, justificou seu voto em uma live nas redes sociais. Disse que votou favoravelmente após ter recebido uma ligação do colega Odair Cunha, que estava no plenário. Ele falou o seguinte: minha cabeça não estava atenta a tudo que estava acontecendo. Se estivesse no plenário, jamais teria votado. Queria pedir desculpas aos meus eleitores, né? E o deputado Merlong Solano emitiu uma nota de retratação pública pedindo desculpas ao povo do Piauí e disse ter cometido um grande equívoco, né? O deputado Pedro Campos, de Pernambuco, disse também que decidiu negociar com o Centrão e votou a favor do projeto
para barrar a anistia e fazer avançar no Congresso pautas de interesse do governo, como tarifa social de energia e isenção de imposto de renda. Puro blá, blá, blá. Eu espero que o eleitor se lembre desses nomes na hora de votar na próxima eleição, tá bom? E para ajudar, a gente vai martelar isso aqui, a gente vai repetir. Esse fulano votou assim, esse votou assado, querendo dar imunidade para bandido com mandato parlamentar no Brasil. E tenho dito, são 8 horas, preciso sair. Quero lembrar para vocês que nós vamos ter o Guia da Liberdade Financeira, uma aula online com o Eduardo Financeiro para você ter sucesso na gestão da sua poupança, dos seus ativos. Não perca. E olha, se quiser, já aproveita e vai aqui, olha, despertacl.com.br e faz lá a sua reserva. É de graça, é para todo mundo, não é só para a comunidade do ICL, tá bom? Gente, bom dia para vocês, muito obrigado pela audiência. Amanhã às 7 da manhã estamos de volta aqui para ver o que aconteceu com esta terra redondinha. Tchau, obrigado. Você morre de medo de fazer um investimento que não seja a caderneta de poupança ou o CDB do seu banco? Que bom! Que bom, claro, porque o medo é uma coisa que protege a gente. E enquanto você não adquirir o conhecimento que você precisa ter, fique com o teu medo, para não cair em nenhuma dessas roubadas que estão o tempo inteiro sendo oferecidas na internet. O que eu venho te dar hoje é um presente. No dia 28 de setembro, um domingo, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula para te ensinar todo o básico de finanças e investimentos de uma maneira muito simples. O Guia da Liberdade Financeira. Domingo, dia 28, às 8 horas da noite.